começou a aparecer, gente. Talvez, enfim, se alguém não tenha percebido, eu posso dar alguns exemplos depois. Mas o jogo de posição ele começou a aparecer. Eu gostei do que vi do Inter ontem. Para mim foi uma atuação convincente. Não foi uma atuação exuberante, não foi uma atuação extraordinária, até porque eu nem imaginava que isso fosse acontecer agora, mas foi uma atuação suficiente, convincente, para bater o Caxias por 2-0. E chama atenção, né, Cristiano e amigos, que as escolhas também são interessantes. Primeiro a mudança, esse giro do elenco, que é normal, natural e eu diria até necessário por questão física e também por respeito a cada um dos atletas. Depois a gente sabe que vai ter um filtro, vai ficar um time titular, a gente conhece um pouco do trabalho do Ramires, principalmente do Independiente Del Valle, ele até gira elenco, mas ele tem um 11 mais inicial. Ontem já foi o Lomba, já teve Danilo, já teve Daniel, ainda que não sob o comando do Ramires, mas eu gostei e concordo com o Ramires do Inter do primeiro tempo, no que tange esse jogo que ele quer implementar do jogo posicional. O Inter ainda falta trabalhar melhor para chegar no gol adversário desse jeito que está jogando, mas consegue dominar bem, controlar a bola e já começa a ter um entendimento. E aí me chama a atenção, óbvio que o Vitor Cuesta, por exemplo, não vai ser um reserva do Inter, mas me chama a atenção como os zagueiros mais jovens entendem melhor, ou não sei se já sai da base com essa necessidade de aprendizado de saída de bola, como o Lucas Ribeiro e o Zé Gabriel foram bem com a bola nos pés. Primeiro, pela obrigação, né? Vai passar muito por eles a bola, isso é normal nos zagueiros do Inter, mas um entendimento, uma evolução do entendimento desses dois. Gostei do Léo Borges também. Acho que o primeiro tempo, como disse o Ramires, foi do ponto de vista coletivo melhor, mas claro, né? Aí entra a qualidade. O Edenilson, ele tá anos-luz à frente de qualquer outro jogador de meio campo do Internacional. É mais ou menos o que eu imaginei também quanto ao adversário. Primeiro tempo, o Inter teve dificuldades, tinha muito mais posse de bola, mas o Caxias cumpriu bem a função de segurar, sabendo da superioridade do Inter. O segundo tempo se tornou mais aberto, se tornou mais franco. E os gols do Inter surgiram especialmente daqueles que entraram. E aí, Maurício, com os dois passes para o gol, o Edenilson, com a qualidade daquela batida que foi no ângulo, que o Pitol não tinha o que fazer. O segundo gol, aí jamais, pelo cansaço do Caxias também, e aí a superioridade física do Internacional, a troca de passe e a conclusão do Thiago Galhardo. Para mim, aquele gol ali foi um gol de treino, um gol de muita tranquilidade, de qualidade e tranquilidade, pela superioridade técnica e também física daquele finalzinho de jogo. Foi um belo teste, sim, para esse time do Internacional. Claro, descontados esses jogadores de defesa que eram a sua maioria reservas. Ressalte-se, Marcelo Lomba se escapou pelo impedimento do gol do Caxias, porque ali foi uma falha do Marcelo Lomba. Enfim, a gente vai aprofundar tudo isso ao longo do programa, mas para deixar claro um parecer inicial aí do que para mim foi o jogo de ontem. Ô Zé, bom dia. Eu queria antes de tudo saudar, hoje é 25 de março, é o dia do orgulho gay, dia do LGBTQIA+. Enfim, tu vai me perguntar o que são as siglas, eu não vou saber te dizer, mas eu sei que é o dia do orgulho gay. E eu acho que, acima de tudo, nos tempos atuais, a gente que combate tanto o preconceito, o racismo, as adversidades, o machismo e tudo mais, eu quero, neste dia, cumprimentar a todos aqueles que se identificam com a data, o dia LGBT, o dia que enfim, que amplia tudo aquilo que a gente acolhe de tudo mais, da consciência de a gente acabar com o preconceito. Dito isto, feita esta ressalva, eu queria falar do Internacional. Eu não tenho a capacidade de entendimento, e sempre deixei claro isso, dos nossos comentaristas, do Oliveira, do Guimarães, agora o Gutierrez. Enfim, eu não consigo fazer leitura de quando muda esquema, de quando são duas linhas de 4, enfim, eu não consigo. Porque eu sempre vi o jogo de trás do gol, e de trás do gol é mais complicado, enfim, e também nunca me interessei muito nessas questões. Eu não sou comentarista, mal e mal sei perguntar como repórter, e apresentar também mal e mal, mas vamos lá.
Comparando o Inter do jogo do Ipiranga, o Inter do jogo do Novo Hamburgo e o Inter de ontem. A melhor atuação foi ontem. Se eu pegar a comparação dos adversários, o adversário mais difícil, no meu ponto de vista, foi o Ipiranga. E mesmo assim o Inter ganhou de 4-2. E o Miguel fez questão de ressaltar que é o terceiro jogo. Contra o Ipiranga ele comandou. E não deixa de ter razão, porque vai ser multado por causa disso. Contra o Caxias, eu acho que o Caxias ele precisa melhorar um pouco mais, ele se quer tentar algo melhor na temporada de 2021. Mas o Inter não tem nada a ver com isso, ele fez o que tinha que fazer, que era ganhar. Ele começou com uma escalação que a gente até colocava ontem, fez a sua experiência, a vitória veio do banco, com aqueles jogadores que serão titulares, principalmente o Edenilson. E eu acho que isso aí não tem nenhuma dúvida na cabeça do Miguel Ángel Ramírez, a titularidade do Edenilson. O Inter ganhou, eu vi uma melhora, mas eu não sei saber dizer se pressionou, se as linhas compactaram, isso eu não sei, isso eu deixo para os comentaristas, eu não vou me meter nessa área. Eu, como leigo, percebi uma melhora, embora a fragilidade do adversário. Repito, é o que tínhamos para o momento, o adversário é esse. Ontem o Oliveira até utilizou, o Inter não está jogando contra o Bayern, está jogando contra quem a tabela manda. E eu acho que para uma pré-temporada, porque o Inter está em pré-temporada, o Inter está cumprindo o seu papel. Faz experiência, vê os jogadores que vai contar, quem não vai contar, dá chance para todo mundo e depois ele vai lá e pega aquilo que ele tem de melhor, o conceito dele, baseado naquilo que ele pensa de futebol para a sequência do ano. Assim eu vi o jogo de ontem contra o Caxias. Por que ele está fazendo esse discurso? Eu ainda vou ouvir o Orestes, o Magno e a Ana, mas até as aberturas aqui do tradicional prédio do Correio do Povo, até as fechaduras do prédio aqui sabem que o Cristiano Silva é um dos maiores repórteres do rádio desse país, é um dos grandes cronistas esportivos desse país, e ele está se diminuindo, não sei por que razão, sem nenhuma realidade na fala. Eu não estou diminuindo. Ele está dizendo que não entende, que não compreende. Eu estou sendo sincero, gente, eu estou sendo sincero, eu não sei. Pô, já cansei de dizer, eu não sei quando é o facão, quando é não sei o quê, eu não entendo essa linguagem do box to box. Desculpa, eu tenho essa limitação, mas baseado naquilo que sei, daquilo que vejo, comparando o Inter com o próprio Inter, desses jogos recentes do Miguel Ramírez, eu vi uma evolução, eu vi uma melhora. Sim, parece que os jogadores estão entendendo mais. O Miguel Ángel Ramírez fez rasgados elogios ao Maurício, o qual ele chamou de craque. Eu não sei se o conceito de craque do espanhol na Espanha é o mesmo que a gente tem aqui na província de São Pedro, mas ele disse que o Maurício é craque, e o Maurício foi bem, deu 2 assistências, os 2 gols foram assistências do Maurício. O Zé Gabriel foi muito elogiado pelo Miguel Ángel Ramírez, e ontem nós já dizíamos, o Zé Gabriel goza de um conceito bom com o Miguel Ángel Ramírez. Agora, ele vai ter que tirar mais dos jogadores. Acho que está claro algumas situações. O Maurício vai ganhar mais oportunidades. O Zé Gabriel parece que está se firmando mais, está ganhando naquela corrida ali com o Lucas Ribeiro para ver quem é que vai ser o parceiro do Cuesta, até chegar um novo zagueiro. Se é também que o Inter vai contratar um novo zagueiro. Ana. Bom dia, Zé. Bom dia a todos, né? Ontem, vendo o jogo, eu acho que o Miguel Ángel Ramírez, até depois, na sua coletiva, ele falou que o grupo é muito aberto ao aprendizado, que vem aprendendo muito rápido. Eu acho que algumas dificuldades que o Inter apresentou, e a gente fala que teve muito erro de passe, eu percebi que as jogadas, às vezes, não se concluíam dentro da proposição tática que era colocada, porque existe aquela questão de doutrinação. Tu treinar, até chegar ao ponto que vai se tornar natural encontrar os espaços. Eu acho que em alguns momentos, e principalmente vi algumas dificuldades ali no que se diz respeito ao Patrick e ao Nonato, de encontrar esses espaços. Às vezes eles demoravam, eles tentavam limpar e a jogada não evoluía. E a gente fala, a característica do Caxias, por entender que era menos que o Internacional, ainda mais jogando fora de casa, apesar de estar em um bom momento da competição, na oportunidade não tinha ainda encontrado nenhuma derrota no meio do caminho, mas então a primeira veio. Mas vejo que no segundo tempo muitas alterações foram feitas, os estilos de jogo, eles mudaram, né? O Miguel Ángel Ramírez trouxe mais experiência e tranquilidade, que era o que faltava, às vezes a precisão, aquele finalzinho lá no chegar,
na pequena área com tranquilidade para marcar, era o que se faltava para encontrar esse espaço. Eu acho que a gente percebe esse momento que a gente trouxe ontem, né? Eu falei, o problema é que tem que mostrar evolução. E se mostrou. E essas experimentações que foram feitas, a gente vai lembrar que o Miguel Ramírez também, ele gosta de mudar perante o adversário, de trocar as peças conforme os seus adversários. Ele tem que saber o que tem em casa. Porque quando a gente sempre usa o mesmo elenco, sempre usa a mesma escalação, aquela maneira um pouco Flamengo de se jogar, tendo só o melhor do melhor do melhor, é muito fácil quando se joga dessa forma. Mas tendo um elenco que tem algumas deficiências, e principalmente quando tem outros adversários um pouco mais difíceis, ele precisa às vezes surpreender nessas características, usar o melhor para esses jogos, e naqueles que serão mais fáceis ou que não tem tanta dificuldade no enfrentamento, ele vai precisar usar peças, e me surpreende, né, de maneira positiva ele estar usando, e é a característica dele, a base, orientando e elogiando esses jogadores, não no primeiro, segundo erro já queimando os guris aí para que não tenham uma sequência de jogo. Acho que os garotos, mesmo errando, eles estão ganhando sequência e vão ganhar sequência com esse novo técnico do Internacional. Meu imunizado. Oi, tudo bem? Bom dia para vocês, bom dia para todos. É o seguinte, em relação ao último jogo, eu gostei do Internacional ontem. Melhorou consideravelmente. O técnico do Internacional, o Ramírez, eu observei uma coisa interessante. No momento em que o jogo parava com uma falta, os meninos iam ali tomar uma água, conversar, e chamava a atenção que os meninos observavam atentamente o que ele estava dizendo. Porque tem alguns jogadores que chega ali, ele vai dar alguma informação, vai dizer joga aqui, joga ali, os caras nem estão dando bola. Mas os meninos ficavam ali atentos a tudo que o Ramírez estava dizendo. Isso é impressionante. Ele chama para si e chama os jogadores, e eles atendem a tudo que ele está falando. A zaga foi maravilhosa. Eu estou com o Luiz Magno. Se não é um impedimento, haveria uma falha clamorosa do goleiro do Internacional. Eu gostei do Thiago Galhardo. Voltou com disposição, guerreando, lutando, fez um gol de centroavante. E veja você, quando entra um cara com a qualidade do Edenilson, as coisas melhoram. Gostei do Maurício também. Eu acho que o Internacional está no caminho certo. Em relação ao último jogo, melhorou e tende a melhorar consideravelmente. Bem o Internacional. Gostei muito do time do Internacional, embora, claro, o Caxias não fosse um adversário com aquela qualidade de chegar e jogar para frente e buscar uma vitória sobre o Internacional. O Inter foi superior, inclusive na posse de bola, foi incrível o Internacional. Foi bom o jogo e eu gostei do Colorado. Esse Orestes Andrade, essa questão... o Galo Missioneiro, trazendo opinião. O Fala Magno, São Luís Gonzaga na área. o Orestes, ele elogia a defesa do Inter, mas quero ponderar algumas situações dessa defesa do Internacional. Sim, Zé Gabriel tem um bom cartaz, cresce muito no conceito do Miguel Ángel, mas ele também tem que corrigir algumas coisas, tem alguns passos errados, tanto que o gol do Caxias foi uma saída errada do Zé Gabriel ali no meio. Teve um momento da primeira etapa ainda, que o Lucas Ribeiro pegou uma bola ali junto à área, aquela história da tomada de decisão. Essas questões têm que ser lapidadas, têm que ser melhor aprofundadas. Ele, ao invés de tocar para o lateral ali, num passe na lateral, ou até mesmo dar um chutão, porque estava sendo pressionado por adversário, ele preferiu recuar para o Lomba, e o Lomba foi obrigado a dar um chutão para a lateral. Magno. Essas questõezinhas aí tem que ser pensadas e melhor trabalhadas, viu, Guti? Aí é que tá, essa é a parte da evolução, né? Primeiro vem a questão macro, como ele quer que o time se posicione, como ele quer que cada um faça a sua parte e se entendam dentro desse jeito de jogar. E aí vai entrar a observação dos jogos. Por exemplo, eu acredito que ele vai falar exatamente o que tu falaste agora para cada um deles. Vai pegar o lance do Zé Gabriel e vai dizer, olha, aqui tem que agir de maneira diferente. Vai pegar o do Lucas Ribeiro, a mesma coisa. Dos goleiros que eventualmente vão errar com a bola nos pés, a mesma coisa. Essa questão da mecânica de acelerar um pouquinho mais lá na frente, de tentar conseguir construir mais, mesmo contra equipes que vão se fechar, e a gente vai ver muito isso contra o Inter. Acredito que até equipes maiores, não digo um Flamengo ou um Grêmio, um Palmeiras, mas equipes do mesmo tamanho, maiores do que essas que o Inter tem enfrentado no Campeonato Gaúcho, também vão se apresentar mais fechadas, mais compactadas lá atrás, o que gera dificuldade para qualquer tipo de jogo.
Não é só o jeito de jogo do Ramires. Mas essas questões menores, elas é que vão fazer parte da evolução que vai faltar ou que esteja faltando ainda. Que é conversar individualmente, mostrar os erros, pegar o vídeo, dizer como tem que agir. Porque também tem uma questão que não é somente do esquema ou do jeito de se jogar, do estilo que o Ramires quer implementar no Internacional. Vão haver erros, o que a gente fala, né, hoje em dia, do gesto técnico. Vai acontecer isso muitas vezes, e até mesmo quando o time estiver azeitado, isso vai acontecer. O que o Ramires tem de opinião dele, de estilo dele, é que vale a pena correr esse tipo de risco, mas ter um time do jeito que ele gosta de que se jogue, é a filosofia dele de futebol. Mas concordo contigo, a gente vê, claro, alguns erros individuais, alguns erros técnicos ainda aparecem no time do Inter, e digo mais, vão aparecer, como eu disse, mesmo quando já tiver num estágio bem maior de evolução. É natural que tenha algumas questões para corrigir, e ontem acho que foi até o próprio Zé Aldo na transmissão que perguntou sobre como os jogadores estão identificando esse processo de mudança, se demora, se não demora. E eu disse, olha, é natural que demore até uns 6 meses. Hoje é o terceiro jogo, ou no caso ontem era o terceiro jogo. E é natural que se demore 6 meses, talvez um pouco menos, talvez mais, talvez daqui a 1 ano os caras estejam aprendendo ainda. Uma mudança bem, bem significativa. E é por isso que ela precisa de tempo. O que vai alicerçar essa mudança, é evidente que são os resultados, como tudo no futebol, o que vale é a vitória. Ou, na verdade, o que sustenta um trabalho é a vitória. Mas no jogo de ontem, alguns elementos desse jogo que o Ramires propõe, eles apareceram de uma forma, ao meu ver, muito clara. E eu destacava isso ao longo da jornada esportiva e também depois no vestiário. A presença, por exemplo, do Rodrigo Dourado à frente da zaga, é uma presença que potencializou aquela saída de bola com os zagueiros. Qual é, e isso eu lembro que eu explico frequentemente, qual é a grande base, o grande norte, o grande ponto de partida desse jogo de posição que pretende implementar e que já começa a implementar o Miguel Ángel Ramírez? Ganhar superioridade, gerar superioridade. Essa palavra é a palavra mais forte do modelo do Ramírez, superioridade. Existem vários tipos de superioridade, numérica, técnica, corporal, tática e por aí vai. A superioridade numérica, que é a mais fácil de explicar, afinal de contas basta olhar o número e nada mais do que isso, ela se dá em alguns momentos no jogo de ontem, ou ela se deu em alguns momentos no jogo de ontem. O Rodrigo Dourado, ele tem uma leitura de espaço que é uma leitura muito acima da média. O Dourado sabe se posicionar. Quando os zagueiros têm certa liberdade, o Rodrigo Dourado vai para frente dos zagueiros, atrás da primeira linha de marcação do adversário, para receber essa bola já com a primeira linha vencida. Quando os zagueiros estão pressionados pelo time adversário, o Rodrigo Dourado baixa. Ele tem que fazer essa leitura instantaneamente. O Dourado baixa entre os zagueiros para receber essa bola e liberar um dos zagueiros. Porque aí o Rodrigo Dourado recebe a bola, a marcação vai nele e aí a interpretação que ele tem que fazer. Se tem 2 caras marcando na frente, o Dourado baixa para ser um terceiro e um vai nele, vamos lá, matemática. Tem 2 marcadores e 3 defensores. Vai sobrar um defensor. O que o Dourado tem que fazer? Identificar qual defensor que sobrou, ou Zé Gabriel ou Lucas Ribeiro, e bola nele. A partir do momento em que, por exemplo, o Zé Gabriel está marcado, o Lucas Ribeiro ficou sozinho, a marcação veio no Dourado, bola no Lucas Ribeiro. E aí o Lucas Ribeiro tem que fazer o quê? Tem que acelerar. É por isso que o jogo de posição não é todo mundo ficar parado, né, na sua posição inicial, esperando que a bola chegue. A bola chegou no Lucas Ribeiro, progride. Tem um lance ontem que eu chamei a atenção do Zé Aldo para isso, que o Léo Borges recebeu e ele ficou parado. E o Miguel Ramírez quase entrou no campo, começou a fazer sinal, vai, corre. Por quê? Porque a primeira linha de marcação do adversário foi vencida. Então você não pode ficar parado esperando essa linha de marcação voltar. Se você venceu essa linha, você tem que progredir e atacar a segunda linha de marcação. E isso o Lucas Ribeiro fez muito bem ontem, até para mim, pelo menos, melhor do que o Zé Gabriel. Ele recebia essa bola e partia para atacar essa linha do adversário. E aí o que acontecia? Da linha de meio campo do Caxias, em geral composta por 4 jogadores, um deles tinha que se desprender e pegar o Lucas Ribeiro.
E o Juliano, volante do Caxias, falou sobre isso no intervalo. O cara vem vindo e um de nós tem que sair. Quando um desses 4 do meio-campo do Caxias sai para dar o bote no Lucas Ribeiro, de novo entra a superioridade numérica. Se tem um cara que sai do meio para dar o bote no zagueiro, é porque um do meio ficou livre. O que é que o Lucas Ribeiro tem que fazer? Identifica esse cara livre e joga. E a partir daí, tu vai colocando o adversário numa rodinha, até fazer a bola chegar onde você quer que a bola chegue. Ou no Caio Vidal para tentar 1 contra 1, ou no Patrick para tentar 1 contra 1, ou no Guerreiro no pivô, ou numa infiltração. E esse, senhores, é o jogo de posição. Eu achei que alguém ia falar, queria só fazer uma observação, mas eu faço depois. Eu só queria falar em cima disso que o Cristiano falou, porque tem a questão da execução, né? Teve um momento, um lance, logo depois desse do Léo Borges, que o Inter foi pressionado com essa primeira linha do Caxias, ou a última, né? Dependendo do ponto de vista, mas a linha ofensiva do Caxias, o Inter foi bem pressionado, colocado quase na linha de fundo, e conseguiu sair na execução. Claro que é arriscado, vai acontecer, mas a bola saiu lá do Heitor, passou pelos 2 zagueiros, o Rodrigo Dourado se apresentou, e aí quando ela chegou de volta no Lucas Ribeiro, estava o Léo Borges com uma faixa de campo enorme diante dele. E isso é execução. Conseguiu suportar essa pressão, mas puxou a linha ofensiva do Caxias e linha de meio campo, e aí liberou o lateral esquerdo. E ali tu começa a ter mais tranquilidade para pensar, para avançar, atacar a próxima linha. Com o Léo Borges com a bola, essa linha defensiva do Inter, que estava quase lá na linha de fundo, ela vai junto, se aproxima e todo o time começa a chegar. Algumas coisas vão precisar evoluir, que daí é a parte mais ofensiva. Mas com uma boa execução desse jogo, bem posicionado e saindo lá de trás, saem coisas boas. O espaço é encontrado com mais facilidade. Eu vejo nesse momento uma dificuldade para fazer a cobrança do que eu constatei. Ainda falta ritmo, falta intensidade ao time. As razões, uma é que o trabalho está sendo iniciado agora, portanto o técnico não conseguiu completamente impor a compreensão do seu modelo aos jogadores. Mas especialmente o segundo fato me parece relevante, ele até chegou a dizer isso na coletiva depois. O time está voltando agora, tem poucos dias de trabalho e os jogadores, muitos estavam sem forças físicas, cansados. Então, um jogo ritmado, um jogo intenso, não pode nesse momento ser cobrado desses jogadores porque eles não estão em condições atléticas para isso. Mas está claro, bem claro, assim, pelo menos para o narrador que acompanha a bola, que é o meu caso, onde a bola vai, Zé Aldo vai narrando, vai dizendo, bola tá na direita, bola tá no meio, bola tá na lateral esquerda, na direita. Então, o movimento da bola é aquilo que mais ou menos domina a interpretação do jogo pelo narrador. O Inter agora tem um modelo que lembra bastante, em certo aspecto, o trabalho do Kudê, que é a bola sempre, todo o jogo saindo, começando ali pelos zagueiros com o volante enfiado entre eles. Há uma ideia de controlar o jogo pela posse de bola e há, ao mesmo tempo, uma diferença bastante expressiva na comparação com aquilo que nós estávamos acostumados a ver no Inter do Abel Braga. Os chamados extremas, os atacantes pelos lados, os atacantes que ocupam os espaços de lado do campo, eles ficam sobre as linhas e muito espetados, como diria o Tite, muito adiantados. Isso está tirando um pouco o espaço de jogo, tanto do Patrick quanto do Caio no jogo de ontem. O Caio não foi bem. A atuação do Patrick foi abaixo do que ele pode atuar. Normalmente ele vem mais de trás, ele tem mais liberdade. Teve um ouvinte até que disse aqui, esse modelo, o melhor lugar para o Patrick jogar é na vaga do Praxedes. Não sei, mas quero chamar atenção para esses aspectos. Se craque é craque de treino o Maurício, de quem sou o defensor. Acho um jogador de boa técnica, um jogador jovem, bastante lúcido para jogar e que tem potencial de crescimento, mas para craque ainda não. E Lucas Ribeiro, defendendo como defensor, é mais defensor do que o Zé Gabriel. Então, essas dúvidas que tem o treinador do Inter nesse começo, a mim parecem questão de tempo, ele vai deixar de ter. E para começo de conversa seria isso. Eu acho o Inter que no jogo de ontem, pelo menos sendo avaliado, não foi veloz, não foi rápido, não circulou a bola com a agilidade que a gente espera, mas o tempo poderá nos dizer se ele vai ser assim ou se a recuperação atlética plena do time e a sequência dos treinamentos fará com que ele tenha aquilo que a gente vê em outros times que tem esse modelo. Eu não domino essa chamada teoria do jogo de posição, mas a gente olha, assiste e vai compreendendo um pouco. O jogo de posição tem um ritmo
ritmo de circulação da bola bastante mais veloz que aquele que nós vimos ontem. Mas eu acho que é um pouco dentro dessa tua concepção de velocidade de jogo e intensidade. Vamos dizer que numa jornada esportiva a gente teve um problemão e tu vai ser plantão, Zé. Tu acha que tu ia mandar muito bem no plantão, ia ter segurança, ia conseguir fazer projeções, acompanhar todos os jogos, passar as estatísticas? Tu acha que tu conseguiria ir bem, vamos dizer assim, se isso acontecesse? Eu seria beneficiado pela experiência, mas eu não domino a rotina da função. Seria difícil. Mas eu acho que o Internacional passa por esse momento, porque os jogadores, eles tinham muita segurança na atuação. Quando a gente fala aí de Patrick, por exemplo, tinha uma característica muito predominante e tinha essa jogada individual que às vezes encontrava, e até no embate físico, conseguia conquistar espaço, finalizar ou estar lá em algum momento, né, só fincado na área para chegar e fazer o gol. Acho que isso muda bastante quando a gente estrutura o jogo lá de trás, lá nos defensores. Por isso que a gente, é mais zagueiro. Sim, mas os zagueiros dentro do esquema do novo técnico, ele precisa criar, ele precisa começar lá de trás as jogadas na distribuição. Por isso que em alguns momentos até se irrita, porque por que tá voltando tanto pro goleiro? Por que tá abrindo tanto espaço? Por que tá chamando o Caxias para o seu campo de jogo quando precisa se abrir o campo, precisa se abrir o time adversário quando ele está muito retrancado, quando ele está muito protegido, para ter justamente essa ideia de conquista. Parece uma guerra, né? Tu vai conquistando as faixas do gramado e vai então evoluindo o teu jogo. E nessa mudança eu acho que é difícil tu ter intensidade, agilidade e pensamento rápido quando tu não tem essa característica de pensar o jogo de posição. Acho que está sendo complicado, e o Kudê elogiou isso dos atletas, né? De eles entenderem que não, eu preciso recuar, pensar então na minha faixa, pensar em todo o jogo e acompanhar todo ele para conseguir evoluir. Eu acho que isso demanda um trabalho que não é ainda rápido, de pensamento rápido, de costume, de saber que vai estar bem posicionado, e às vezes os atletas até não estavam posicionados, pelo menos no meu entendimento, não estavam bem posicionados no jogo de posição proposto pelo Kudê, que não tinha como evoluir a jogada, então parecia que dava um pause, assim, parece que ia, daí parava, não tinha mais evolução. Eu acho que isso com o tempo, e é isso que a gente pede da evolução apresentada dentro de campo, que a gente quer ver nos próximos jogos do Internacional. E vejo também que o adversário faz muita diferença também. E talvez essa intensidade, se cobrar contra o Caxias, será que é o momento de exigir isso do atleta pensando ao longo da temporada? Agora temos 11h36, nós podemos voltar nesses aspectos da Ana depois do intervalo. 11h36, vamos para o primeiro intervalo aqui no nosso Ganhando o Jogo. A dona Jussânia diz, puxa, tu não gostou do Caio? Eu gostei. Caio foi bem ontem. Sei que ele vai melhorar e deve, mas discordo que ele tenha ido mal. E sim, muito melhor do que o Marcos Guilherme. Porque eu respondi para ela, dona Jussânia, eu achei, ele era muito driblador, era mais decisivo, mais protagonista com o Abel. Ontem ele ficou sumido, isolado. Para dar um exemplo comparativo, o Heitor esteve mais ativo no jogo, mais envolvido com a organização do jogo que o próprio atacante, que o Caio. Eu achei justamente o contrário. Eu achei o Caio bem mais envolvido que o Heitor. Não gostei do jogo do Heitor. Levou nota 5 na cotação. E o Caio Vidal eu gostei, especialmente no segundo tempo. Partindo para cima. No primeiro tempo ele deu uma meia lua no cara, depois não conseguiu dar sequência, mas teve iniciativa pessoal. E no segundo tempo ele apareceu bem mais. Eu gostei do Caio Vidal. A tua fala coincide com a fala da dona Jussânia. Sobre o Heitor, Zé Aldo. Como é que é? Zé Aldo, sobre o Heitor, eu quero dizer o seguinte, ó, o Heitor correu demais, estava com a língua de fora no finalzinho do jogo, foi substituído, correu demais e jogou de menos ontem. Essa é a minha opinião a respeito dele. A minha coincide com a tua, Aurécio. Eu acho que ele tem uma taxa de participação alta, a bola parada era toda com ele, mas o nível de acerto do jogo do Heitor não é alto. Ele tem envolvimento com a engrenagem, ele não é omisso, mas o resultado final do envolvimento dele não é produtivo, não dá para se conceber, pelo menos é o modo como vi. E ele empurra o atacante para o fundo do campo, tirando o espaço, mas isso aí não é determinação do Heitor, é determinação do técnico, tirando o espaço da arrancada do Caio, que é o melhor que ele tem, né? Ele não tira os espaços, ele potencializa, é aí que tá. Ele faz isso pra marcação colar, e quando a marcação cola, solta o Caio Vidal. É uma engrenagem, é uma estratégia, você só vai conseguir alguém se libera. Ter alguém com espaço se você atrair a marcação do adversário. Senão não adianta. Isso aí é da amplitude, você tem que liberar o cara bem aberto na lateral
para abrir, para espaçar o máximo possível a linha de marcação do adversário. O futebol não pode ser estático. Essa ideia eu já compreendi. Os laterais eles jogam e passam para o centro para abrir o flanco para o atacante. Mas eu tô dizendo que ele tá deixando o atacante espremido e na prática eu não tô vendo rendimento nem no Patrick na esquerda e nem no Caio. Eu tô falando do jogo de ontem só, nem no Caio pela direita. Essa é a parte da evolução, né, Zé? Concordo contigo. O que tu observa é verdadeiro. E aí falta evoluir nesse sentido. Ainda vai acontecer. O Inter tá dando mais ênfase na saída e na posse. No toque, no passe. Depois vai conseguir evoluir na questão ofensiva. Antes do intervalo, Zé, só queria deixar um recado de serviço, né? Porque o Inter tá fazendo drive-thru de vacinação. Hoje para pessoas a partir de 72 anos. E amanhã e sábado para 71. Então, das 9 às 5 da tarde, no estacionamento coberto do Complexo do Beira-Rio, acesso pela rua Nestor Ludwig, pela Avenida Edivaldo Pereira Paiva. Tá dado. Eu só queria fazer um registro sobre o Patrick. O Patrick teve jogada assim pelo lado esquerdo, de linha de fundo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Ele não... Claro que em determinado momento da partida muda, sai da ponta, vem para o meio, enfim. Mas o Patrick teve várias jogadas de linha de fundo e onde ele ganhou da marcação, teve superioridade na marcação tanto no primeiro quanto no segundo. E o Caio Vidal, o segundo tempo dele foi bem melhor que o primeiro e ele também teve jogadas de linha de fundo onde ele venceu a marcação e linha de fundo quase em cima da risca. Teve um lance que ele ganhou, roubou a bola da marcação, cruzou e aí ninguém conseguiu aproveitar. Então, eu acho que o Caio Vidal foi muito bem. Eu acho que ele tá menos peladeiro. Veja bem, dizer que é peladeiro não é nenhuma crítica. Ele tá mais largando a bola mais rápido. Parece que ele tá tendo uma visão melhor em relação ao que ele vinha tendo com o Abel. Não sei se isso é desenvolvendo o Ramírez ou se é o amadurecimento do jogador, mas eu achei que o Caio Vidal foi bem. Bem, eu vou fazer o intervalo. Ô, Ana, só me socorre aqui. Como é que pronuncia o sobrenome do professor, ou o nome dele? É Ragné? Ragné, sim, ontem, olha, a gente se divertiu tanto ele, na nossa aula. Baita traíra, professor. Ele adora o debate, Zé, ele tá sempre ligado conosco. Professor, olha, ele abre a aula falando dos principais pontos do debate. Um abraço pra ele, querido, amor da minha vida. Ele tá te trairando aqui, Aninha. Ele disse assim, mas a Ana disse que viu o jogo de ontem, ela estava até 22h30 na aula virtual comigo pelo Zoom. Eu sou multitarefa, Zé, eu consigo fazer o trabalho que ele passou aqui, colocar o efeito sonoro, olhar o jogo, comentar, multitarefa. Eu vou dizer pro professor, o profissional de comunicação de futebol, o cronista, ele se vira nos 30, ele vai, busca, olha tape, olha compacto, ele não se entrega nunca. E eu não duvido que a Ana não tenha parado de madrugada para ver toda a parte do jogo que ela não conseguiu ver por conta da aula. Não, Zé, eu tava com um fone na Guaíba e um fone com ele, assistindo a aula. Mas muito obrigado pela aula, professor. Muito obrigado pelo recado. Sugestão, professor, no término da aula faz uma prova rápida. Uma prova surpresa. 4 questões ali sobre a matéria do dia. Mas é só traíra nesse horário? Mas que barbaridade que deixar. Pra te ver, né, Zé? Com amigos assim, quem precisa de inimigos? Depois ele disse que é teu brother. O Daniel Jardim do Botânico. Sabe quem fazia? Aliás, o Silva me ligou pra perguntar se eu tava vendo o jogo, gente. Fiquei, mas como não, Silva? O que você tá pensando que eu tô fazendo? Magno. Essa questão aí essas situações de prova surpresa, quem fazia muito era o coordenador da comunicação da saúde de Porto Alegre, o Ricardo Azeredo. Professor Ricardo Azeredo. Toda a aula, eu fiz acho que 2 disciplinas com ele de televisão, então toda a aula, o início era uma prova com perguntas daquela semana, situações que aconteceram naquela semana, de Brasil, de Rio Grande do Sul, de mundo, para ver se a turma estava... O Ricardo Azeredo, grande Ricardo Azeredo. Eu tinha um professor que fazia a mesma coisa, professor Fábio Ancheucanoff na PUC. Ele dizia assim, jornalista tem que estar bem informado. No final de cada aula, 5 questões sobre o que aconteceu no dia de hoje. E aí ele pegava, depois das respostas, o jornal, e as 5 respostas estavam na capa do jornal do dia. É isso aí. Show, é isso aí. Tinha um diretor que chamava o repórter e dizia, vai na minha sala um pouquinho. Escuta, qual é a manchete do jornal de hoje? E o cara, que jornalista que tu é que tu não sabe nem a manchete do jornal de hoje? Dava
uma espinafrada no cara. Bem, 11h43, Zé Carlos Roque tá ensandecido pelo intervalo, o Davis também loucos pelo intervalo, deve ter acontecendo alguma coisa boa lá no bastidor, então vamos lá. O Magno estava preocupado com o árbitro. Vou dizer para vocês, o Magno, para ti, esse juiz parece um cara que tem futuro. Ele marca o jogo de cima, o aspecto disciplinar da arbitragem dele é bom. Ele não leva ninguém para compadre, ele aplica cartão com convicção e ele erra pouco, hein, gente? Eu gostei de novo do árbitro. Olha, até eu o critiquei bastante pela atuação do jogo do Grêmio, que ele queria aparecer naqueles cartões contra o Léo Chu. Sou obrigado a reconhecer que ontem ele fez a mesma coisa. O Yuri Alberto, para mim até nem foi tanta simulação do Yuri Alberto, ele levou um toque e tentou valorizar uma falta, um pouco até diferente do que o Léo Chu fez, que deliberadamente se atirou nos dois lances. Mas bom que se diga, né, Magno? Ele não foi mal no jogo contra o Santos. Não foi mal. Foram aqueles pontos. Ontem ele fez a mesma coisa em relação ao Yuri Alberto em outras questões disciplinares do jogo. Ele foi muito bem no jogo de ontem. Espero que mantenha esse desempenho, mantenha esses critérios, e aí sim tenhamos um novo, bom ou grande árbitro da escola gaúcha que já faz algum tempinho. Tomara. Que gira ali em torno do Daronco, que já teve o próprio Gaciba, o Carlos Simon, o Marcília. A gente vai pegar outros exemplos mais antigos, Carlos Martins, mas tomara que siga assim e se torne o grande árbitro, ou um dos grandes árbitros gaúchos brasileiros mais adiante. Schwengber, é difícil pronunciar na corrida assim sobre Isso, Silva, Douglas, né? Schwengber da Silva. Isso aí, Douglas da Silva. O Josito tá te cumprimentando, dizendo: Zé Aldo, parabeniza o Magno por mim sobre o último arquivo Guaíba, onde falou do Melara. Até falei com o Magnata desconfiando que o Melara era aqui do Partenon. Não, o Melara era gringo da Serra, né, Magno? O Melara é natural de São José do Ouro, mas cresceu e entrou na criminalidade em Caxias. É a partir dali que se tornou Tanto que talvez o mais famoso. Tem uma passagem envolvendo o futebol. O Melara estava sendo conduzido por 2 agentes da SUSEP para uma audiência em Porto Alegre. E no ônibus que ele estava sendo deslocado de Caxias para Porto Alegre, entraram comparsas do Melara e nesse ônibus estavam o Dorotel Silva, zagueiro do Juventude, e 2 dirigentes do Juventude que estavam vindo para a regularização da condição de trabalho do Dorotel no Brasil, uruguaio que era. Os comparsas mataram dentro do ônibus, sequestraram o ônibus, desviaram da rota e mataram os 2 agentes para resgatar o Melara. E o Dorotel estava chegando no Brasil para trabalhar e ficou meio... Mas é assim a Que coisa... belo cartão de visitas, hein? Mas é assim que a coisa anda aqui. Mas veja que absurdo, né? Naquela época, eu lembro dessa história. Aí tu tá conduzindo um bandido, Um ônibus de linha. Os mais perigosos do Rio Grande do Sul, num ônibus, botou no Caxiense, vai até Porto Alegre pra audiência lá. Aí vocês 2, cada um com 38, segue aqui do lado dele. Vem cá, cara, como é que tu vai lidar com uma coisa dessa maneira? Isso aí é muito juvenil, E esse motim de 94, que foi resgatado no arquivo Guaíba, um belo trabalho, ele foi, acho que foi o segundo maior, porque antes, na década de 80, teve um motim que foi liderado pelo Carioca. O Carioca era o dono do Morro da Cruz. O Carioca substituiu o Anão. O Anão era o chefão do Morro da Cruz, o Anão morreu, veio o Carioca e também fez um motim muito parecido como esse que foi resgatado no arquivo Guaíba. Agora tu vai botar o Melara, tu desce no Caxiense, como é que eles chamam? Carinhoso, entra no ônibus Carinhoso lá da Caxiense e vai para Porto Alegre para audiência. E quando tu voltar, nós vamos tentar te botar num direto, se não der, tu vem no Pinga. É brincadeira, cara. E vou dizer uma coisa, o próximo arquivo Guaíba, pelo que eu vi agora aqui ouvi na chamada, também tem tudo para ser espetacular. Sobre a Segunda Guerra Mundial e os especiais que a Guaíba fez ao longo da sua história a respeito desse tema. Um programa, são especiais, até puxando esse gancho aí, são especiais produzidos pelo Amir Domingues, com a sonoplastia do Fernando Veronese e a locução do Rui Estrela. Foram especiais produzidos entre maio e agosto de 88, para o programa Guaíba Cultura. São vários programetes de 15 minutos e que a gente montou para utilizar nesse final de semana no nosso arquivo aí, que vai ter 2 horas de duração. Então,
bastante assunto, bastante material, muita coisa da Segunda Guerra vai Esses ser reproduzida nesse fim de semana. Esses programas, Magno, a pergunta ela vai no ar mesmo, azar. Convive com o Zé Aldo. Esses programas eles vão para o Spotify depois ou não? Não vão. Não vão. Vamos trabalhar nisso, né? Para ver se a gente... A gente já está tentando, Boa. mas deixa assim. Zé, vamos voltar para o futebol. Vamos voltar para o futebol. Ô Zé, Raiva na veia. O Daniel do Jardim Botânico diz: foi nessa recuperação do Melara que encontraram ele num mato e um quero-quero entregou ele para a polícia. Quero-quero traíra também. Pessoal, Ô, Zé, esse episódio deixa do eu Plaza... pegar- Vai, deixa eu ô Cristiano, vai. pegar um gancho do Melara, porque quem conhece profundamente sobre o Melara é o seu Osmair, segurança do Internacional, segurança do Inter há uns 30 anos. Ele é policial civil aposentado e ele conta as histórias que ele já prendeu o Melara durante a trajetória na Polícia Civil umas 10 vezes. Ele era meio que carrascão do Melara, ele ficava no rastro do Melara. O seu Osmair ainda tá no Inter, tá firme lá, mas já deve estar com seus 70 e poucos anos, conhecido também como Morcegão. O seu Osmair foi do Dopes, viu, Zelda? Ele conhece bem, sabe como é que vai atrás dos caras, hein? Ele segue no cheiro, vai só no cheiro atrás de bandido. E vai conversar com ele é uma doçura, né? Uma candura, tranquilão. Seu Osmair, uma vez o Inter estava chegando numa crise danada. Com o Carvalho, né? Acho que o Lori Sander era técnico do Inter, desembarcou no aeroporto e tava a torcida querendo pegar o Lori, querendo pegar os jogadores. O seu Osmair chegou, ele não tem aquele, Seu não é biotipo. corpulento, ele é um comum, assim, não diz que ele é segurança. Ele chegou e o torcedor xingando, daqui a pouco o torcedor começou a xingar mais forte, a falar mais forte, e o seu Osmair deu-lhe uma raquetada no ouvido do cara. Que eu acho que esse cara tá com o orelhão ocupado até hoje. Ó, que tá xingando aí, ó. Puf! Deu-lhe uma porrada. 11h56. Roberto Gregory, esse episódio do Plaza São Rafael pode virar uma grande película cinematográfica, tudo através deste fabuloso arquivo da Guaíba. Obrigado, seu Roberto. E começou aquela enxurrada de recados agora. Bom verdade. dia. Sobre o arquivo Guaíba, tem alguma coisa sobre o caso Kliman? Tem um livro do Celito muito bom. daquela. Euclides Clima, deputado estadual, assassinado nos estúdios da Rádio Santa Cruz em 1963 pelo também deputado estadual Fernando Caran. Tem sim, só que eu preciso mais material, tentar encontrar mais alguma outra, mais subsídio para poder colocar um programa inteiro no ar. Eduardo. Tem, Zé. só que não o suficiente para o programa ainda. Oliveira. Eu só sugiro uma coisa pro Magno, coloca em negrito e aumenta a fonte na hora do programa ir pro ar, para dizer que é arquivo, tá, gente? Não vai estar uma guerra rolando no sábado. Semana passada os caras estavam se degladiando, achando que a fuga do Melara era ao vivo. Então, E a pelo segunda, amor de né, Deus, Cristiano? pessoal, arquivo, Se fosse tá? o caso, teria Arquivo. terceira. Exatamente, Segunda, aí seria a terceira. É arquivo, tá, gente? Arquivo, não é ao vivo. Não tava rolando deixar a bem fuga claro. do Melara sábado, tá? Vamos deixar bem claro. Segunda Guerra Mundial aconteceu entre 1939 e 1945. Vai haver trechos de discurso de Adolf Hitler, de Benito Mussolini, de Winston Churchill, de Franklin Roosevelt, sei lá, acho que até do Joseph Stalin, Getúlio Vargas. Essa gente já foi. Essa turma já foi. Ficou lá nos anos 40, a maioria dela. Ficaram por lá. Então, não é ao vivo. Só quero deixar isso bem claro. Ó, Hitler o morreu, ápice- tá, gente? Se matou, para deixar isso bem claro. Meio-dia, tem notícia. 10 segundos, Silva. Não vai dar em 10 segundos. Na volta, então, vamos falar sobre o que o Silva queria dizer, vamos falar sobre tem a um mudança minuto das e meio regras para ainda os aqui, não? técnicos de futebol e muito mais. Tem jogo do Grêmio hoje. Em seguida, vem aí notícias com o Guilherme Kepler e depois retomamos o Ganhando o Jogo. O Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba, meio-dia e 5 minutos. A hora certa é Carrefour. Carrefour, todos merecem o melhor. Cristiano Silva queria mais que 10 segundos para introduzir um assunto no debate. Fala, Silva. Não, o que eu queria falar em relação ao Maurício, atacante meia do Internacional, o Maurício, ele agora parece que vai conseguir se firmar. Ele veio com sendo uma promessa muito grande, ele é camisa 10 da seleção brasileira
sub-20, é parceiro do Yuri Alberto na seleção. E ontem, casualmente, quando ele estava jogando, eu estava vendo um VT aí no estúdio de Cruzeiro e América Mineiro. E bem na hora que o Oliveira estava falando do Maurício, focou no William Potker. E o Maurício foi uma troca do Potker indo para o Cruzeiro e o Maurício vindo para o Internacional. E na época muita gente não, algumas pessoas falaram, pô, não vai trocar e tal, enfim. E em Minas se falou muito isso, como é que o Cruzeiro vai liberar o Maurício na troca pelo Potker? E até hoje o Potker não conseguiu se firmar no Cruzeiro. Essa troca foi feita pelo Rodrigo Caetano. E eu acho que quando o cara acerta, a gente tem que elogiar. Quando erra, a gente critica. Quando acerta, tem que elogiar. E eu lembro que quando eu descobri a negociação e divulguei na Guaíba, o Caetano ficou meio bravo. Pá, agora o Cruzeiro não vai liberar, porque deu uma repercussão muito negativa. A torcida do Cruzeiro criticando e muito o Cruzeiro por liberar o Maurício. Embora no próprio Cruzeiro a torcida pegava no pé dele porque ele era um jogador que não tinha conseguido se firmar ainda. Mas agora é esperar para ver. Tomara que com o Miguel Ángel Ramírez ele consiga uma sequência positiva. O próprio Miguel disse que ele é craque, mas eu só queria também pegar um trecho do que disse o Miguel antes da fala que o Maurício é craque. Que se o Maurício ele está ganhando oportunidade porque ele está conseguindo mostrar em campo tudo que ele vem mostrando nos treinamentos. A gente não tem mais acesso a treino há um ano e pouco. Então, se ele está treinando bem e conseguir confirmar em campo aquilo que ele mostra no treinamento, eu acho que tem tudo para dar certo. Não pode ser leão de treino. Treina que nem o leão, chega no campo, vira gatinho. Parece que não está sendo o caso do Maurício. Não, ontem o Maurício ele ontem foi o melhor jogo dele desde que ele chegou no Inter, né, Lute? Vai que o Maurício, lembra que eu falo dos 3 exemplos de boas contratações do Inter, e incluía Zeca, que não deu certo, Yuri Alberto, que deu muito certo, e eu sempre dizia, o Maurício ainda não dá para falar. E claro que ainda não dá para falar que deu certo, mas jamais dizer que não deu certo. É um jogador que tem potencial e pode crescer sob o trabalho do Ramírez. Gostei bastante de como ele jogou ontem, mais solto, deu as assistências, mas não só por isso, pelo jeito que ele se movimentou. É um cara que ainda não dá para sacramentar que não deu certo. Não dá para dizer que é craque também ainda, mas é interessante esse tipo de negociação e o Maurício se inclui nelas. Essa de dizer que o Maurício é craque é mais ou menos aquela do Abel Braga dizer que o Rodinei é um jogador de seleção, né? Que ele chegou a dizer isso para justificar o Inter pagar $1 milhão pelo Rodinei. É o técnico valorizando o seu jogador. É absolutamente compreensível. E de fato ontem o Maurício entrou bem. Sobre o Cruzeiro, tá? Foi muito engraçada essa negociação, porque o Cruzeiro estava proibido de contratar. O Cruzeiro deve uma vela para cada santo, e nesse caso quase literalmente. Não literalmente, mas quase, porque ele devia até para pai de santo. E nesse caso sim, devia mesmo. De verdade, o Ministério Público de Minas investigou isso. E o Cruzeiro ficou proibido de contratar. E aí deu lá uma brecha de alguns dias, e nesses dias que teve a brecha, olha os negócios que o Cruzeiro fez. O Cruzeiro contratou o William Potker do Inter e o Rafael Sobis, que estava no banco do Ceará, se não me engano. E aí depois foi proibido outra vez. Olha, se eu sou torcedor do Cruzeiro e quando libera para contratar, o meu clube contrata o Potker e o Rafael Sobis com a idade que tem, eu torço para a FIFA punir de novo. Eu acho que isso explica muito essa situação horrorosa aí que está o Cruzeiro. Sobre o Maurício. Maurício é um jogador que vinha sendo utilizado pelo Abel como um ponta, como um cara aberto, pela direita, pela esquerda, enfim. E ontem ele foi usado no meio. Ele já havia sido colocado no meio contra o Ipiranga de Erechim, no Beira-Rio, ou foi o São Luís, um dos dois. E ele não jogou bem. Ele foi sacado no intervalo do jogo. Tinha ido muito mal, Maurício. Ontem não. Contra o São Luís. Contra o São Luís. Isso aí. Ontem não. Ontem ele entra muito bem. Ele e o Edenilson entram e mudam o jogo. O Edenilson entra e é o melhor em campo, e o Maurício entra e dá passe para os 2 gols. Ontem foi o primeiro grande jogo. Contra o Pelotas ele jogou também um pouco. Um pouco pode ser, mas ele não começou aquele jogo do Pelotas. Mas enfim, não vem ao caso. O que vem ao caso é que ontem, finalmente, ele teve a sua primeira boa aparição com a camisa do Inter, o Maurício, e pelas palavras absolutamente elogiosas do Miguel Ángel Ramírez, o Maurício vai ser titular do Inter logo, logo, né? Pode ser que ele cresça com o time, uma boa parceria. Acredito jogadores que possa ser Zé, algo como o Abel fez em relação ao Praxedes.
Lembra que ele sempre protegia e dizia sobre o Prachetes? Pode ser que isso se torne também o Maurício em relação ao Miguel Angel. Pode ser que os dois disputem posição, inclusive, porque Também. desses 3 volantes do Inter, da linha de 3 do meio do Inter, não uma linha, mas do trio de meio do Inter, eu imagino que o Rodrigo Dourado vai ser o primeiro volante. E aí tem 2 vagas, uma é do Edenilson, e a outra seria disputada ali entre Praxedes, Maurício. Isso quando o esquema for esse, né? Porque o Miguel Ramírez ontem disse aquilo que eu já vinha avisando há muito tempo. Ele não é fã de esquema tático. Esquema tático ele muda toda hora. E ele mesmo falou que mais cedo ou mais tarde ele vai colocar um 3-4-3, um 3-5-2. Ele vai variar esquema tático também daqui para frente. Tem uma notícia boa de ontem, Orestes, que vale a pena a gente destacar. Internado há uma semana com Covid-19, o ex-jogador Branco, que foi tetra com a seleção brasileira na Copa de 94 nos Estados Unidos e é o atual coordenador das seleções de base da CBF, não está mais entubado. Os médicos retiraram a intubação na terça-feira após uma significativa melhora no seu estado de saúde. Então aqui tem um fato para a gente comemorar, que o nosso Ibrahim Vaz Leal, grande figura humana, gauchão de Bagé. Cláudio Ibrahim Vaz Leal, né? Grande figura. Parece estar superando a parte mais difícil da doença e conseguindo alcançar a vida de novo. Eliminar o risco de óbito. Que boa notícia. Maravilha. Que bom, estamos aqui felizes pelo Branco, pela família dele. É uma figura assim, gosta de um chimarrão, gosta de uma prosa, muito galderião é o Branco, e era um baita lateral. Mas eu falo isso porque nós temos o jogo do Grêmio hoje, queria passar para Grêmio, e porque veio uma notícia da CBF de ontem. Queria me fixar nisso, Zé, dando conta de uma mudança no regulamento no que diz respeito a treinadores de futebol e a sua relação com os clubes. Isso. Eu queria me fixar nesse assunto até antes de projetar o Grêmio, porque eu tô com a desconfiança que esse assunto vai gerar um bom debate. E eu queria pedir a permissão para a vossa mercê para abrir os trabalhos, porque ou a minha opinião vai ser isolada ou minoritária. Acho, pelo menos, posso estar enganado. Primeiro, para situar o ouvinte, tá? O que é essa regulamentação? Foi colocado para votação para que houvesse no Campeonato Brasileiro um limite de troca de treinadores. Cada time pode fazer 2 trocas de técnico nesse Campeonato Brasileiro, ou seja, ter 3 treinadores. Você começa com um, faz uma troca, vai para o segundo. Faz outra troca, vai para o terceiro, tá? Como funciona isso? O clube pode, ele, demitir o profissional só uma vez. O clube não pode demitir o técnico 2 vezes. Porém, o técnico também pode pedir demissão uma vez. Então, por isso que geraria 3 técnicos dentro de um mesmo time. Qual é a minha visão sobre isso, tá? Primeiro, conversa para boi dormir. Não muda nada. Os próprios clubes internamente já admitem que isso é muito fácil de ser burlado. Por exemplo, se quer fazer mais de uma troca, demite o técnico e bota um auxiliar do clube para comandar a equipe. Isso não vai ser considerado uma contratação, portanto pode ser feito. Segundo, quem garante que o técnico que disse que foi demitido realmente foi? Quem garante que não é o clube que demitiu e aí fez um acerto, um acordo, paga uma multa, enfim, dá um dinheiro a mais por fora, paga a multa à vista, faz um acordo para não queimar ali a sua demissão. Então, isso é muito fácil de ser burlado. Começa por aí. Segundo, e para mim o principal ponto, a CBF não pode agir como sindicato de treinador. Uma empresa, ela tem todo o direito de demitir um funcionário que ela julga ser incompetente. Se o clube acha que o técnico faz um trabalho que é incompetente, que é insuficiente, o clube tem direito de demitir. E aí o primeiro argumento que eu ouço é o seguinte: mas se não quer um técnico incompetente, não contrata. Gente, não é matemática. O melhor técnico brasileiro, que é o Tite, ele fez um trabalho na sua carreira absolutamente incompetente, admitido por ele mesmo, no Atlético Mineiro, por exemplo. O Tite fez um trabalho insuficiente no Palmeiras, por exemplo. Não é fórmula mágica, você contrata um técnico bom, logo o trabalho vai ser bom. Não. Você pode contratar um técnico bom e por algum motivo, Gutierrez, ele fazer um trabalho ruim. E se ele estiver fazendo um trabalho ruim, o clube tem o direito de demiti-lo. Para finalizar de minha parte,
Eu acho que essa linha de raciocínio, essa narrativa de que os técnicos são coitadinhos porque eles são demitidos, é uma linha muito cômoda para mediocridade. É uma linha, é uma narrativa muito cômoda para os técnicos que fazem trabalhos ruins. O técnico que faz trabalho ruim, o clube tem direito de demiti-lo. Não pode a CBF agir como entidade sindical de técnico de futebol. E uma coisa não exclui a outra, né? Se tá trocando de treinador, não quer dizer que... Eu entendo quando se troca e tal. Eu sou contra trocar demasiadamente, mas o azar vai ser do clube. É quase que uma estatística, pode ser coincidência, eu não diria que seja, não é coincidência para mim, mas os clubes que mais se dão mal são os que mais trocam. Aí, claro, vai ter aquele que trocou em meio a uma temporada e deu certo, tipo o Palmeiras. Vai ter o Inter, que não teve culpa, saiu o Kudê, veio o Abel, ainda foi vice-campeão. Tem esses exemplos, mas quem mais trocou, invariavelmente, é quem mais se deu mal. E vai se dar mal financeiramente. O Santos deve para 7, eu acho, treinadores, 15 milhões de reais. O azar é o do Santos com isso. O Santos é que vai pagar. Já há uma punição natural do esporte e financeiro. Então, não adianta, não vai mudar muito isso, eles vão usar subterfúgios, vão burlar essa regra. Eu defendo que o clube seja competente na escolha do seu treinador e na convicção de mantê-lo. Agora, se não quer, o azar é o dele. Claro que a gente aqui, pontualmente, toda vez que isso acontecer, a gente vai criticar. Me parece a CBF está levando a CBF está levando alguma vantagem nisso aí, ou não? Não, eu não sei se a CBF está levando vantagem. Acho que não. Mas tem um debate que ele está acontecendo desde ontem, que é o seguinte. Primeiro, a questão das leis trabalhistas. Se isso daqui a pouco não vai confrontar com a lei trabalhista. Daqui a pouco você definir, só pode demitir uma vez, só pode pedir demissão uma vez. Mas daí tu vai trabalhar na Série B. Isso aí está sendo já debatido por juristas, pelo sindicato de atletas, pelo sindicato dos técnicos também. E isso é um ponto de vista. Hoje, o congresso técnico da CBF vai ser com a Série B. Na Série B também a ideia é implementar o que foi colocado ontem. Dessa aí de o clube só poder demitir uma vez e o técnico só pedir demissão uma vez. O Miguel Ángel Ramírez falou sobre isso ontem também. Ele disse que na Europa já é assim e tal. Eu, sinceramente... Eu acho que existe como burlar, o Oliveira colocou aí. Mas eu sou a favor, cara, porque o Inter, quando caiu, contratou 4 vezes. Ele demitiu o Falcão, demitiu o Argel. Ele fez 3 trocas. Aí veio o Falcão, né? Aí sai o Falcão, veio o Rotti. Sai o Rotti, veio o Lisca. Isso aí. Então, sabe... Isso aí eu acho que vai pegar muito para time do meio de tabela para baixo. Os times que estão brigando para não cair, que começam a trocar técnico desesperadamente. Eu acho que isso aí ajuda para tu começar uma temporada já com a definição. Olha, esse é o cara que eu tenho que contratar. Eu não posso errar. Eu tenho que contratar esse cara e ele tem que ficar até o final, porque eu não posso errar porque a regra agora mudou e eu não vou poder estar demitindo toda hora. E quanto demite, não paga também. Tem muito cara que está endividado, esperando receber porque os clubes não pagaram. São algumas situações, eu concordo com o Oliveira nessa questão que pode haver sim uma burlada de regra. E ao mesmo tempo em que tenta proteger os técnicos que não são nem um pouco coitadinhos, indiretamente tenta proteger os dirigentes incompetentes. A estatística, a gente, claro, o Guti ponderou bem, mas é muito latente que aqueles que trocam diversas vezes de técnico estão fadados a uma má campanha ou até um rebaixamento. O Anderson Moreira, para ficar num exemplo de técnicos, a gente encerrou o Campeonato Brasileiro ali em fevereiro, que o Anderson recebia de 5 clubes. Inclusive, acho que até voltou para um deles, para fechar o campeonato dos que recebia. Ele está agora no Fortaleza. Isso também, Oliveira, fala muito não só dessas mudanças, ou não só de proteger os técnicos, mas também fala muito sobre a incompetência de muitos dirigentes. Mas, vocês vão ver... Tu quer ver, Guti, como isso é política?
só para não perder esse gancho do Magno, desculpa. Tu quer ver como isso é política? Tu quer realmente acabar com esse troca-troca de técnicos do futebol brasileiro? Então tá, eu também acho que se muda demais, tá? Vamos partir de um ponto de convergência. Então faz o seguinte, o clube só pode demitir se ele pagar a multa à vista. Coloca isso em regulamento, vê se os clubes vão aprovar. Tá? Quer demitir o Luiz Magno? Demite o Magno. Só que é o seguinte, não tem pedalar. A multa é à vista. Só quando o dinheiro entrar na conta do Magno, o Magno vai lá dar o ok para a federação. Ó, entrou a grana. Então tá, Vasco da Gama, pode anunciar o técnico novo agora. Não tem pedalar. É à vista. Agora, vê se os clubes vão aprovar um negócio desse. Não vão. Nunca. Vocês vão ver na semana que antecede o início do Campeonato Brasileiro que vai ser. Vai ter muito clube demitindo, já contratando, para não perder a troca na arrancada do Brasileiro. Pode ter certeza que isso vai acontecer. Mas tem uma situação aí Da análoga. turma caindo, Zé. A turma caindo com 3, 4 rodadas, 5 rodadas do Brasileiro, para evitar isso aí. Pode acontecer mesmo. Tem uma situação que me parece análoga, que é a dos jogadores não poderem ter mais de um contrato por temporada, 2 no máximo. Há coisas assim, né? Lembremos o zagueiro lá do Vitória, que para burlar a regra, ele adulterou o documento, aquele que deu a confusão, que foi parar no tapetão com o Inter, depois sendo penalizado por denunciar uma fraude. Ele não adulterou. A CBF, de forma equivocada, deu ok para ele. E aí, quando deu ok, o Vitória anunciou. O Vitor Ramos. Ele estava vindo do México pro Vitória. Só que ele tinha que fazer o retorno pro time mexicano, para depois voltar para cá, e para não caracterizar um contrato a mais. Eles mexeram na papelada, eu não me lembro a ordem cronológica dos fatos, mas tinha ali o que vocês estão dizendo, que a história do ete à la lei, ete à la trampa, os caras já pensando numa maneira de driblar a lei. Eu não sou aqui 100% defensor da CBF, mas às vezes é importante, Cristiano, que a gente faça observações no sentido que aqui o que eles estão pretendendo é uma mudança de cultura para melhor. Até a fala do Caboclo... Então que evolua o nível dos técnicos. É nesse sentido, ele faz uma observação lá, se tu me permite, em que ele diz assim, ó: é um grande avanço do futebol brasileiro que fará bem tanto aos clubes quanto aos treinadores. Vai implicar em uma relação mais madura e profissional e permitir trabalhos mais longos e consistentes. É o fim da dança das cadeiras dos técnicos no futebol brasileiro. Pelo menos a ideia é essa. Eu tenho uma tendência... O trabalho que é ruim não pode ser longo, Zé. O trabalho que é ruim tem que ser curto. Eu tenho uma tendência a concordar com o que disse o Caboclo. E eu acho que os dirigentes vão ter que se puxar para contratar certo, para não estar errando toda hora. Ponto. Também concordo com o que disse o Oliveira, quando for demitir, paga à vista. O Falcão, quando foi demitido do Internacional nessa última oportunidade, a direção quis parcelar lá a rescisão, e o Falcão disse: não, eu só saio daqui com dinheiro na conta. E se em 3 horas não tiver o dinheiro na conta, eu vou chamar uma coletiva. E aí correram para botar o dinheiro na conta, porque ia ficar ruim para a direção naquele momento. Mas eu tenho uma tendência a concordar com o que disse o Caboclo em relação a evitar ou diminuir a dança das cadeiras. Também concordo que o técnico não é coitadinho. O técnico, quando ele quer dar linha na pipa, ele vai embora. Exemplo recente foi o que fez o Cudê. Assim, quando o clube também quer demitir, ele demite e manda pedir as contas, cobrar na justiça. Mas vamos lá. Sobre a questão da lei aí da trampa que tu falou, Zé, isso não é uma questão só do futebol. O Código Penal, qualquer lei no Brasil, as vírgulas são colocadas de maneiras que ela pode dar dupla interpretação. E como é que é? Onde ela lei, ela trampa? Sim, é assim. Lei, ete à la trampa. É assim, isso não é uma questão do futebol. Isso é a questão do Brasil, de todas as áreas, a lei trabalhista, o Código Penal, ela não é clara, ela sempre foi feita, esse é o meu ponto de vista, tá? Deixar bem claro, toda a lei foi feita, parece que para ser burlada. Para isso, temos bons advogados que conseguem burlar a lei. Mas não Quer é ver uma coisa, Zé? Deixa, olha só. É cada vírgula, Oliveira, cada vírgula de qualquer código, ou até da Constituição, muitas vezes, cada vírgula é uma lacuna. E aí entram os juristas para interpretar, cada um ao seu interesse. É que eu Quer até ver uma coisa, Magno? Eu vou ensinar, Hein, Ana? Deixa eu só fazer uma coisinha rapidinho. Eu vou ensinar aula de Cristiano Oliveira para burlar a lei. Veja só que coisa horrorosa que eu vou fazer agora, tá? Mas vamos lá. Deixa eu pegar o Internacional, porque jogou ontem.
O Inter começa o Campeonato Brasileiro com o Miguel Ángel Ramírez. E aí na quinta rodada, dá lá, os caras brigam, não gostam do trabalho, perdeu, tomou uma goleada, demite Miguel Ángel Ramírez. Queimou a primeira troca. Aí vai no mercado e contrata, lá sei eu, vamos lá, Abel Braga. Trouxe o Abel Braga de novo, tá? E aí começa, a coisa não funciona bem com o Abel, demite o Abel. Só que não pode demitir o Abel, porque já demitiu o Miguel Ángel Ramírez. Então vai chegar na Abel e vai dizer, vem cá, Abel, olha só. Poxa, em nome de toda a relação que tu tens com o Inter e tal, quem sabe a multa rescisória é 300, eu boto 500 aqui pra ti e tu fala que tu pediu demissão, pode ser? Assina aqui um negocinho pra gente, porque daí eu posso fazer mais uma troca. Não, beleza, me serve. Feita a outra troca. Busca, sei lá faltou Anderson Moreira, que alguém disse agora. E aí lá pelas tantas, o Inter decide que não é o caso. E aí não pode nem demitir, nem ele pedir demissão, porque afinal de contas o Inter já passou pelas duas situações. E aí o que é que faz? Bota pra treinar o Osmar Loss, que é um cara que já está na comissão técnica do Inter permanente, assim como o Fábio Matias, por exemplo, sem ser treinador. E aí pronto. Tu burlou, sem sair do Beira-Rio, burlou a lei. Ana. E rumo à segunda divisão. Exatamente. Ana. É que eu falo, né, que infelizmente a gente, por conhecer a cultura e o comportamento, a gente sempre vai achar essas brechas, né? Porque, como a gente fala, cada vírgula é uma brecha quando não deveria ser. Mas o fato de tu criar uma barreira, tu dificultar em algum aspecto, a gente vê que os times, aqueles que são os mais prejudicados, que não têm tantos recursos, continuarão sendo os mais prejudicados. E aqueles que são os grandes clubes que fazem essas trocas, né? Eu digo, às vezes tem clube que parece que em uma temporada muda mais o técnico do que o próprio uniforme, né? Parece que é tirar e botar um uniforme. E dentro dessa concepção, a gente entende, tá, os técnicos vão melhorar os seus trabalhos, as políticas, né, e eu vejo até o relacionamento e essa relação empregado e quem contratou, que às vezes parece uma coisa meio bizarra que não acontece no clube, e a gente tem muitos técnicos que parecem que mandam mais que muito diretor, que muito presidente, tem toda essa relação que se desenvolve com a torcida, mas eu vejo nesse momento pelas relações que já se constituem dentro do clube, já se constituem assim entre cartolas, direção, isso e aquilo, não estávamos preparados para dar esse passo. É um passo precipitado? Ao meu ver, é um passo precipitado. Vai tentar melhorar? A gente espera que sim, a gente torce para que sim. Mas conhecendo muito o que acontece dentro dos bastidores de um time de futebol, eu tô mais a tendência para entender o que o Oliveira coloca, tipo, tá, querido, aqui, ó, não tá dando certo, assina isso aqui, assina esse papelzinho, todo mundo vai sair feliz. Eu acho que tem mecanismos, é um passo, mas só que não sei se é o melhor passo, porque acho que vai ter mais tramóia do que, vamos dizer assim, benefício nesse momento. Vou fazer uma proposta de raciocínio esdrúxula, Magno. Desculpe, Gutierrez. Vou fazer a seguinte proposta, depois te passo a palavra. Faça, Zé, faça. Nós tínhamos um morticínio bárbaro no trânsito do Brasil. Era uma coisa trágica. Morriam dezenas, centenas de pessoas. A cada feriadão, a imprensa ficava lá, todo mundo controlando quantos mais, bateu o recorde, já passou, vai quanto, e sempre ia aumentando aquele número de mortes a cada Natal, a cada Páscoa, a cada feriadão. O que aconteceu? Eles enrijeceram, endureceram, mudaram a legislação e impuseram o uso de cinto de segurança, multas, criaram um código mais austero, aplicando no prontuário dos motoristas pontuação. A própria questão do álcool, né, na direção, né? Tiraram carteira, controlaram o consumo de álcool, mas, enfim, a legislação mudou e aí as pessoas começaram a espernear, porque já tinham naturalizado a morte, a tragédia do trânsito, e, poxa, vamos mudar essa cultura, enterra o cara ali, segue a vida, amanhã tem mais, segue, nasce outro e vai levando. Aí ficaram revoltados, não posso usar o cinto de segurança, isso viola a minha privacidade, a minha individualidade. O carro é meu, eu faço o que eu quero, eu uso o que eu quero dentro do meu carro, né? Dentro do meu carro, eu sou eu, ali é a extensão da minha casa, ninguém pode me mandar. O que acontece agora? A cultura mudou a partir da mudança na lei, as pessoas antes de sair da garagem, plá, já cravam ali o cinto, travam o cinto e já saem amarrados de dentro de casa, de dentro dos seus pátios, das suas garagens. E os acidentes continuam acontecendo, sabe por quê? Num número eles menor. Não investiram em melhorar a qualidade do motorista. É a mesma coisa. Não, mas eles também fizeram isso, tem cursos agora, tem exigências. Tem cada cara que sai da autoescola maneta aí, Zé, na boa. Não, mas, Cristiano, mas a autoescola tá bem mais exigente, isso é verdade. E até de quando o código foi feito, de 97, quando eu tirei a carteira ali por 2003, agora tá mais difícil também.
É questão E a de gente evolução tem as também. penalidades, né? Se a pessoa chega ali e tem que fazer. Claro, mudou agora, né? Mas antes as pessoas tinham que fazer, né, aquele curso de novo, perdiam a carteira. Mas há também Tem essas flexibilizações, mas sempre tem aquele que dá o jeitinho, né, Zé? Mas eu concordo, eu acho assim, se algo. cria mais uma etapa, mais um muro para se superar, que eu acho que os clubes vão pensar 2 vezes. Pô, vou ter que fazer isso, ter que fazer aquilo, daqui a pouco vou ter que pagar mais, ter que pagar o por fora pro técnico assinar a demissão. Tudo isso também acaba pesando, né, na consciência. Só que isso vai também pro próprio técnico, né? O técnico fica mais à vontade para fazer o trabalho que não é bom. Ores. Com respeito aos motoristas, devemos salientar também que muitas estradas foram melhoradas, duplicadas, etc. e tal, que favoreceu a não acontecerem essas tragédias que vinham acontecendo. Orestes, são vários fatores, me permita também, Zé, falar sobre isso. Eu me recordo quando era criança, a gente só colocava o cinto de segurança quando ia pegar uma rodovia. Na cidade não se usava cinto. Inclusive se ria das pessoas que usavam cinto na cidade. Ao longo do tempo isso foi mudando, essa cultura foi colocada, Ana. E, em paralelo, os automóveis também foram ficando mais seguros. Surgimento do airbag, surgimento do freio ABS. Hoje isso é equipamento obrigatório nos carros fabricados no Brasil. Tudo isso foi melhorando também, essa situação do morticínio que o Zé lembrou. Antigamente, se batia um Chevette, a lata do Chevette não amassava nada, mas o teu corpo estressaleava. Hoje um carro se destrói com qualquer batida, mas tu sente muito pouco. Porque é um outro tipo de fabricação de carro, uma outra tecnologia. A indústria automotiva evoluiu muito mais do que as pessoas ao volante. Isso ajudou e vem ajudando demais, né? Eu só queria lembrar uma coisa. Foram 11 votos a 9 apenas. Não teve, mas nem próximo de uma grande maioria. Até gostaria de saber como cada um dos clubes votou, mas foi 11 a 9 dos 20 clubes de Série A que decidiram. O Inter foi a favor e o Grêmio contra, se não me engano. Exatamente. O Juventude eu não sei como votou. O fato é que isso agora está no regulamento da competição e é uma tentativa de mudança de cultura, por isso que eu propus a comparação que eu disse na origem esdrúxula, um pouco inapropriada. Não, mas Zé, a tua comparação, é uma a mudança tua comparação não foi esdrúxula, acho que ela foi correta, é uma mudança de cultura. Eu também achei. Eu acho que os clubes vão ter que passar por isso. E dentro da discussão, Zé, infelizmente, perdão te interromper, Cristiano, mas a questão é que tem muito técnico que vive sendo técnico tampão, que vem para 1 mês, 2 meses, 4 meses, aquele assim, que a gente até brincava, né? Tem alguns nomes que nas últimas semanas da temporada, demitiu o técnico, não tem quem chamar, vinha aquele nome, vinha aquele técnico, e ele se acomoda em fazer um trabalho abaixo da média, porque tem capacidade de fazer um trabalho melhor a longo prazo, mas como sempre chamam ele é sempre a carta, né, final do baralho lá, o Coringa que tá em todas, a gente fala, pô, daí o cara tá em tudo, mas ao mesmo tempo não tem nenhum trabalho expressivo, aí parece vivendo de migalhas. Só para confirmar aqui o voto do Juventude, me mandou aqui o querido Pedro Petrus, que o Juventude votou contra esta nova regra. Boa. Só uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que é do ponto de vista dos treinadores, tá? Eu acho que o debate é absolutamente justo de se fazer, é um bom debate, e eu não acho que a comparação do Zé tenha sido esdrúxula, eu só acho que a comparação serve para as duas teses, as duas teses podem se agarrar nessa comparação. O que eu vejo dos técnicos é o seguinte, que essa regulamentação, ela dá margem para que aconteça o que acontece em muita empresa por aí afora, que é o funcionário que sabe que não pode ser demitido e o cara se joga nas cordas, porque ele tem a maldita estabilidade. Maldita, isso é verdade, de vista, também. não de ser ruim sem estabilidade, mas não por esse motivo, é claro. Como ele tem a estabilidade, como ele não pode ser demitido, ele se joga nas cordas e vira um funcionário vagabundo, um funcionário que não produz e que fica realmente andando pro troço porque sabe que não vai ser demitido. Vai acontecer, aliás, vai é muito forte, mas pode sim acontecer o mesmo com os técnicos. Já são fracos, a maioria deles. Vão se jogar nas cordas. Olha, os caras não podem me demitir, vou fazer meu trabalhinho aqui meia boca e tô garantido até o final do ano. Eu vou pro intervalo. Mas aí cabe ao dirigente, o detalhe é o seguinte, só para não perder o fio da meada. Exato, aí que eu ia chegar. Cabe ao dirigente... O dirigente tem que falar, e aí? O dirigente tem que saber contratar. Tu vai ter que fazer uma análise de perfil,
Pô, esse cara aqui, ele não deixa na mão, esse cara é correto, esse cara é honesto, esse cara é bom treinador. Ah, mas esse aqui, ele é bom treinador, mas ele... Mas daqui a não tem pouco vira fórmula o zagueiro e mágica, vai embora. Cristiano. Mas foi aquele exemplo Não, que eu mas dei tu do te- Tite. não. O melhor técnico brasileiro é o Tite, ele também fez trabalho ruim na vida. Não tem fórmula mágica. Não, mas tudo pra isso. bem, não tem fórmula mágica. Mas eu acho que tu tem que trabalhar mais. O dirigente tem que trabalhar mais para contratar gente competente. Não, sem dúvida, quanto a isso, sem aquilo que eu dúvida. disse. Eu tô inclinado a ser favorável a essa mudança no regulamento, na regra aí, e apoiar o que fez a CBF. Eu tenho que Mas fazer aí, um intervalo. a regra fora, Estouramos aqui. Zé. Esqueçamos a regra. É preciso que os clubes tenham mais critério e, como disse o Cristiano Oliveira, que os treinadores, então, se preparem melhor. Isso eu concordo, tirando a regra. Não só se é preparem preciso melhor, mas tenham evoluir nisso, relações né, Ana? melhores. Relações mais adequadas, né? Quer ver um Porque a gente sabe que exemplo? tem muita coisa que se discute nos bastidores e fica por isso mesmo. Quer ver um exemplo? Que não tirasse o Odair naquele final de temporada, ficasse até o final. Aquilo ali foi muito confortável. Ah, estão pressionando, eu vou dar uma resposta para a torcida. Não tem que ser assim. Aham, isso mesmo. Bem, vamos para o intervalo. Nós temos ainda que falar do jogo do Grêmio hoje. Só aqui para concluir, pontuo. Contra a mudança da regra em relação aos treinadores: Clube Atlético do Paraná, Atlético de Goiás, Fortaleza, Ceará, Cuiabá, Flamengo, Bahia, Grêmio e Juventude. A favor da mudança da regra: Internacional, Chapecoense, Corinthians, Clube Atlético Mineiro, Fluminense, Red Bull, Palmeiras, Santos, São Paulo, Sport, tem um ACF, quem é aquele verde ali? Associação Chapecoense Futebol Clube. São esses os que são a favor e os primeiros são os contra. Nós já voltamos. 12h41, o tema dos treinadores abriu uma amplitude de debates colaterais. As pessoas aqui estão se manifestando sobre a estabilidade sindical, sobre o servidor público, nada disso, gente. Vamos falar sobre o jogo do Grêmio e a gente até pode voltar nesse Zé, tema em outras oportunidades. Até só um pouco fora disso, e confesso que se vocês já falaram, peço desculpas, que agora há pouco eu vi uma informação do Pfeiffer no Twitter que o Vanderlei recebeu proposta do Vasco, só que pela diferença salarial acabou recusando, que ele segue treinando no Grêmio. Mas houve uma sondagem, uma proposta, não foi nem sondagem, foi uma Vasco e proposta do Juventude. Vasco e o Juventude também. Eu já havia visto também ontem alguma coisa do Juventude, de que estavam tentando levar o Vanderlei. Vai A gente ser falou tipo no Rafael repórter Moura, né? esportivo. É isso aí. Ninguém paga mais, vai ficando. A gente falou no repórter esportivo ontem sobre isso. O Vanderlei tá numa faixa salarial do Grêmio bem alta. Segundo o Pfeiffer, seria a segunda maior faixa salarial do Grêmio. Tem aquela primeira faixa que envolve ali Jeromel, Kahneman, Maicon. E a segunda faixa, ali em volta do R$500 mil por mês, é a faixa do Vanderlei. Para ele ir para o Vasco, ele teria de aceitar um teto informal, porque gira em torno, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas um teto de R$150 mil por mês. E o Vanderlei aí não teria aceitado. Teve proposta do Juventude também, e ele também não chegou a um acordo com o time de Caxias do Sul. Bem, tem Grêmio e Juventude hoje. É contigo, Guti? Nos comentários? Vou estar nos comentários. Ao lado Sim. do Magno? E do Pfeiffer, exatamente. A gente fala por força de expressão ao lado, cada um na sua, né? O Magno é que vem pro Exato. estúdio. Isso. Mas vamos observar mais uma vez a gurizada, né? Oportunidade pro Léo Pereira, porque não tem o Guilherme Azevedo, teve o azar da lesão, e no caso do Léo Chu, um pouco o árbitro, mas ele também simulou naqueles dois lances, também é uma lição que aprende. Poderia ser titular pela lesão do Guilherme Azevedo, vai ver o Léo Pereira jogar os 90 minutos, enfim, se o Alexandre Mendes optar por tirá-lo durante a partida, não serão 90. Discorrendo com aquele brilhantismo que lhe é peculiar, o nosso comentarista Cristiano Oliveira falava hoje no Agora com o Jurandir, que ousou interrompê-lo para defender a colocação de Fernando Henrique desde o princípio. Oliveira Mas o Jurandir interrompeu também com peculiar brilhantismo. Mas foram Então, 13 quer dizer, interrompidas. O ouvinte não foi prejudicado, porque como a opinião dele concorda com a minha, ele também foi brilhante. Eu sei que o Jurandir está nossa modéstia é espetacular. o Jurandir está defendendo a ideia do Fernando Henrique. Eu também. Eu concordo. Eu já também tinha falado brilhante, isso Gutierrez. até depois do jogo de segunda-feira. Eu já tinha falado, é experimento. Ninguém tá falando que o Fernando Henrique já é muito melhor, que o Lucas Araújo tem que ser arquivado, nada disso. Mas
como é um processo que o Grêmio está vivendo de experimentação, de dar tempo para os garotos, por que não dar uma oportunidade para o Fernando Henrique mais tempo iniciando uma partida, até para a gente analisar sobre aquele argumento de pessoas dizendo, mas o Lucas Araújo estava mais cansado, o Fernando Henrique entrou nas partidas com os adversários cansados e tal. Então, vamos ver isso também. É Breno, Wanderson, Rodrigues, Eu concordo, Juan. o Zé Aldo, eu concordo plenamente com a presença do Fernando Henrique. Os jogos que eu assisti, gostei muito do rapaz. Eu acho que, Também começando é brilhante, uma partida, eu acho que ele pode até deslanchar. O Orestes, depois que tomou a vacina, ficou ainda mais brilhante. O que parecia impossível aconteceu. Então é Breno, padrinho. Breno, Wanderson, Rodrigues, Juan Cortez. Me ajudem aí se tiver algum erro. Lucas Araújo, Darlan, Léo Pereira, Pedro Lucas, Ferreirinha e Ricardinho. É Isso aí. É o time cotado para hoje. É uma gurizada pra pegar a papada. Mas é assim que tem que ser, Zé. Tem que ter coragem. Se vai perder é outra história. Mas Ele é uma tem 10 gurizada pontos, boa, né? 2 jogos a menos. Não tem, vai assim mesmo. Tem que trabalhar eles, e outra, tem que dar tempo pro grupo principal descansar, fazer sua pré-temporada, que tem jogo difícil contra o Independiente Del Valle. Falar que em eu grupo acho- principal, o Renato volta hoje, né? Acabaram as férias do Renato. E até o jogo contra o Del Valle, porque é hoje Juventude e Pelotas com time de transição. Depois pega São Luís aí já como principal, Grenal, Independiente Del Valle, Caxias e Independiente Del Valle. Mas eu vou dizer uma coisa, eu tô gostando mais. Não é gostando mais desse time que do principal, não é isso. Mas eu prefiro prefiro 1000 vezes, inclusive, não uma, prefiro 1000 vezes essa gurizada em campo do que um time com Alisson jogando para trás, Everton Cardoso jogando para trás, Paulo Vitor no gol, David Braz na zaga. Se é para esses aí voltarem, não. Então deixa o Breno, deixa o Juan, deixa o Léo Pereira, deixa o Ferreira, deixa esses aí. Eu prefiro essa gurizada do que esses veteranos voltando. Teve um ouvinte E que saiu fez... também, Vai, Magno, vai. até para já ir para outro assunto, também saiu ontem a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Não, isso que eu ia falar, brasileiro. Magno. Um É ouvinte, esse, já, então vamos lá. um ouvinte disse aqui, eu tenho uma informação exclusiva para passar para vocês. O Renato não vai no jogo do Ceará e vai mandar um time de garotos, mas o jogo do Ceará é lá no final de maio, acho né? que alguma ironia. Pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro não cai, cabeça. Vem comigo, não cai. Tá engraçadinho. Mas assim, hoje. ó, o Grêmio vai estrear contra o Ceará. O Grêmio estreia contra o Ceará, o Inter estreia contra o Ceará lá em Fortaleza. O Inter estreia no Beira-Rio contra o Sport e o Juventude estreia contra o Cuiabá lá na Arena Pantanal. E encerram isso em maio. Na última semana de maio é o que está se imaginando o início do Brasileiro, é o que está se programando o Campeonato Brasileiro. E lá em dezembro, a última rodada, Grêmio Atlético Mineiro na Arena, Red Bull, Bragantino e Inter lá na Bia Bichedid, e o Juventude no Jacone recebendo o Corinthians. Assim vai ser o encerramento do campeonato. Lembrando que esse ano tem eliminatória, tem Copa América e o calendário não vai parar. Ou seja, aqueles jogadores que a dupla Granal tem e que são convocáveis, são selecionáveis, eles vão desfalcar a dupla Granal em 18, atenção para esse número, 18 das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Cristiano, Ou seja, o torcedor do Inter se prepare para não ter o Guerreiro, por exemplo, em 18 das 38 rodadas do campeonato. tens dito bastante aqui nos nossos debates das vezes em que tem acompanhado por um trabalho paralelo para a televisão, jogos da base. E tem feito referência a vários jogadores com conhecimento de causa. Esse jogador é assim, assado, joga por dentro, joga por fora, é veloz, é marcador, passa bem, cabeceia e tal. Eu tenho ouvido falar já há bom tempo a respeito das qualidades de um garoto que está inscrito na Libertadores, mas ele não está sendo aproveitado nesse time aí. Não é o Elias, é um lateral chamado Vitinho. Sim. O que acontece que joga Cortez com 30 e poucos anos e o Vitinho não tem oportunidade nessa base? É só uma opção, ele tá ficando no banco em todos os jogos. O Vitinho, lateral esquerdo, que pertencia ao Paraná Clube, o Grêmio pegou o Vitinho por empréstimo para reforçar o seu sub-20 o ano passado.
ele deu super certo e o Vitinho foi colocado e teve mais chance depois que o Guilherme Guedes subiu para o principal. Ele deu super certo, mostrou muito futebol, um lateral de velocidade, bastante força no apoio. E é simplesmente por uma questão técnica. Como o Cortez, dos jogadores, e para não deixar passar, acabou o empréstimo do Vitinho com o Grêmio e o Grêmio comprou o jogador do Paraná. O Grêmio pegou por empréstimo, gostou do que viu e comprou. E assinou recentemente, faz menos de um mês, assinou com o Vitinho renovação por 5 anos. Ou no caso, 4 anos. Estamos em 21 até 2025, contrato do Vitinho. Então ele é jogador do Grêmio, tem contrato renovado, lateral esquerdo, 20 anos, velocidade, muito bom no apoio. Como dos jogadores ditos experientes, foi oferecido para ele o seguinte, olha só, vai começar com a gurizada, a gente precisa que alguém, né, dê um toque no pessoal, seja ali o capitão, a liderança, e o Cortez foi o cara que topou. Então, como o Cortez é lateral esquerdo e o Diogo Barbosa está no descanso e o Guilherme Guedes, depois de uma lesão muscular na coxa, teve outra lesão muscular na outra coxa, o Vitinho ele subiu direto da base para ser o reserva imediato desse time. E ele só não está jogando porque quem está ali é o Cortez. E o Cortez tem mais moral, comissão técnica, é o capitão dessa gurizada. É só por isso, porque senão ele estaria sendo titular. O ouvinte diz que quer contribuir com o Oliveira e aí manda um print aqui. Eliminatórias da Copa do Mundo e Copa América irão desfalcar clubes brasileiros nos seguintes jogos: 19 rodadas do Brasileiro, terceira fase da Copa do Brasil, ida e volta, quartas de final da Copa do Brasil no jogo da volta e semi da Copa do Brasil no jogo da ida. Ele tirou esses dados aqui de um site chamado Planeta Bola. Obrigado, ouvinte. Tá certo? Mas é bastante jogo, hein? Ô Zé, eu queria falar sobre o Vitinho. Metade do brasileiro. Um turno todo do brasileiro, né? Não precisa nem observar o Vitinho, tá? É só observar o Cortez. Não tem muita justificativa o Cortez estar no meio dessa gurizada. Tem que testar o garoto. Bota também. Bota pra jogar. Eu sou bem mais simplista nessa análise. Eu também fiz jogos do Grêmio da base e gostei do Vitinho. Claro que o Guilherme Guedes recuperando tá muito mais à frente. Mas não tem muita justificativa, sinceramente, com todo respeito ao Cortez, tá sendo capitão desse time, tem suas conquistas, sua história já no clube, mas não tem muita justificativa para não usar o garoto nesse time de garotos, com perdão da redundância. Eu acho que essa questão até do Cortez justifica pelo inverso dessa pergunta, porque se não usar o Cortez no gauchão, vai usar onde? Mas aí ele tá no grupo, ele não é obrigatório ter que usá-lo, né? E acho até, Ana, nisso eu concordo, é meio que uma espécie de homenagem, assim, pro Cortez. Também concordo, porque e a coisa já vai indo pro final, assim. Mais pela personalidade, pelo que se vive, pela entrega que ele teve, né? Pro clube ainda é um jogador que a gente fala que, infelizmente, bons jogadores, quando chegam na fase em que já não rendem tanto e fica mais pela questão da homenagem, esse é o problema do futebol, porque quer se valorizar, quer se dar espaço, quer se continuar essa boa relação, mas ao mesmo tempo acaba sendo uma pausa desnecessária para a revelação de bons jogadores, porque se não for colocar daqui a pouco o garoto no gauchão onde a cobrança é menor, não digo nem por, vai dar certo, vai dar errado, mas o jogador também se acostumar a jogar com a camisa do Grêmio, ter a visibilidade de um elenco principal, não é na Libertadores que começa a se testar, porque no primeiro erro vai ser tirado e vai voltar para a base, vai ir para a geladeira e vai acabar prejudicando, quem sabe, um bom negócio para o Grêmio no futuro, ou até mesmo uma revelação extraordinária, ou não é nem extraordinária, mas um bom reforço para a temporada. Como eu tô ficando moderno Concordo plenamente. As transformações, Orestes, o que está acontecendo comigo? Um ouvinte até brincou com o Jurandir aqui, disse assim: o Jurandir é adepto das ideias do Fernando Henrique desde os anos 90. Um abraço, Jurandir, que está nos ouvindo. Mas eu tô falando de transformações pelo seguinte: eu defendi a ideia, eu compreendi e concordei com a ideia da mudança da regra no regulamento para os treinadores, e eu agora tô defendendo a ideia de que promove os meninos. Nós tínhamos uma situação... Isso, né? Vai ter que medir tua febre depois do programa. Tô sendo... alguma coisa tá acontecendo. Só o Orestes tomou vacina, né, gente? Pelo amor de Deus, não nos assusta. Né? Me incomodava, padrinho, aquela coisa de ver o Vitor Ferraz, que parecia já não ter mais a mesma aptidão atlética para fazer aquele jogo de criatividade que ele sempre teve, de ultrapassagem e tudo mais, e o Grêmio ficava preso nele. E as coisas aconteciam nas costas dele, não tinha uma outra solução. De repente deu uma oportunidade pro Wanderson. O Wanderson entrou contra o Cuiabá, não sei contra quem. Eu digo, mas olha esse cara,
Aí diz, pô, parece o Mário Fernandes, que aliás andou jogando bem ontem. Ele, desenvoltura, confiança, boa técnica, tamanho, e virou titular da lateral direita. Eu vou dizer pra vocês, eu joguei os panos pra esse lateral que o Grêmio trouxe do Palmeiras e pagou um caminhão. Esse cara não consegue ser o que o Grêmio precisa. E aí tu fica na mão do Cortez e dele. Por que não dá uma chance pra um menino aí, esse Vitinho, pra gente olhar, pelo menos, quem sabe, se o Vitinho não é um novo Wanderson? E não É isso aí. não toma conta daquele lugar ali. E a oportunidade agora, né, Zé? Outra Não coisa, é contra o Del sobre o Valle, Vitinho, no Brasileiro. O problema é o seguinte, o receio que a gente tem é de que o menino fique só no banco de reserva, e acabe não passando de uma promessa. Tem que dar oportunidade pro cara. O cara tá ali, testa ele. É a oportunidade agora. Deixa o Cortez, que já deu a sua... Já todo mundo sabe que o Cortez pode render e o que não pode, deixa o menino jogar. Bem, o programa está no finalzinho, temos 55 agora, tem mais 3 minutos. 2 passos para os meninos e as meninas que estão conosco. O Valmir é colorado e diz: como irão burlar a regra se o treinador tem que ser registrado na CBF? A gente já deu uma explicada nisso, Valmir. Muito obrigado pela tua audiência. Ô Zé. Oi. Permita, eu estou aqui interagindo com o pessoal na live e larguei uma isca. Pergunta que eu respondo. Alguns estão perguntando, acho que os caras ficaram encabulados. Mas tem mais uns 10 minutos para ficar respondendo aqui. Quem quiser tá na live ali do Ganhando o Jogo. Pode perguntar se o Orestes pinta o cabelo, se o Zé pinta o cabelo. Eu vou responder tudo. A lente da verdade. Sem filtro. Mas tá aqui mesmo, cara. Que barbaridade. Isso é um perigo. Pra te ver que ele não gostava de redes sociais, hein, Zé? Bloqueia em tudo. Como é que é, Magno? É isso aí. Aninha, bloqueia em tudo. Mal pra vocês. Chamem as autoridades. Vamos tirar o Cristiano agora da rede social. Não vai entregar todo mundo aí, Cristiano. Não cria problema. A questão física... Temos que chamar as autoridades. Estamos brincando com uma figura que nós temos a maior admiração pela linda história que nos legou. Falamos do seu Ranzolin, que era bastante sério no microfone e tal. A questão física, que sempre foi o diferencial no início de campeonato em relação à dupla Grenal, é a principal desvantagem dessa temporada. Quem é que está dizendo isso? É o nosso Diego Rambo, que está nos acompanhando aqui. Vamos mais um. Esse eu já atendi. O que brincou com o Jurandir Soares foi o nosso Daniel Eberhard. Ele é lá de São Leopoldo. É um que está sempre conosco aqui. Estão empurrando, tá entrando mais um aqui. E o Borré vem ou não vem? Quem é que tá perguntando? É o Rafael. Olha, o Pfeiffer tá dizendo que a direção tá negando, mas as informações são um negar não muito convincente. Parece que tá tentando dinheiro. Falando em Rafael, o Pfeiffer deu a informação que foi colocada uma proposta para pré-contrato. Ele termina o contrato dele no meio do ano, vai ter concorrência. Como é pré-contrato, não vai dinheiro para o River, mas vai um alto valor de luvas para o colombiano. Zé, o mais fácil era fazer com que os clubes pagassem o total do contrato quando demitissem os treinadores, aí tava resolvido. Marcelo de Lajeado diz isso mais ou menos na linha do que nós falamos. Zé, se empurrar é pênalti, diz o LG lá de Canoas. Gurizes, Ana, queridos, todos, muito obrigado pela companhia. Amanhã voltaremos para falar sobre o jogo do Grêmio e Juventude hoje. Tchau. Tchau, cabeça. Valeu. Beijo. Te acalma, grande. Não entrega ninguém, olha a história das pessoas. Abençoe, meu filho. Tem mais brilhantismo no programa, parte de todos nós. Benção, padrinho. Ele só entregou que gosta mais de Opala e Veranei. Deus te abençoe. Honra as tradições dos narradores missioneiros hoje lá, Magno. Manda ver, quebra tudo. Vem aí. Vem aí as notícias do correspondente Guaíba com o Guilherme Kepler. Depois teremos o Julinho Ribeiro com o Boa Tarde Brasil. Tchau.